Eu preciso muito que vocês prestem atenção a este livro aqui, ó. Sonho Sequestrado, Marcondes Gadelha. Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989. Preste bem atenção, já vou falar sobre esse livro aqui. Esse livro aqui, ele deixa claro de que modo o Tribunal Superior Eleitoral pode interferir numa eleição presidencial. Vale a pena ler isso aqui. O Marcondes Gadelha foi candidato a vice-presidente na candidatura abortada de Silvio Santos à presidência da República. 1989. A primeira eleição depois do regime militar. Participaram daquelas eleições ali gente como Fernando Collor, o Lula, Brizola, Mário Covas, uns figurões aí da República, né? Vocês sabem que quem venceu a eleição foi o Fernando Collor, que era apadrinhado da Rede Globo, né? De televisão. Pois bem, o Silvio Santos lançou a candidatura dele 3 semanas antes das eleições. No dia seguinte do lançamento, ele já estava em primeiro lugar, na frente do Collor, do Brizola, do Mário Covas, do Lula, de todo mundo. As pesquisas de intenções de votos mostravam que ninguém conseguiria derrotá-lo. 3 semanas antes das eleições, hein? Ele foi lançado candidato, não oficialmente, mas pelo PFL, Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM, né? Que na época tinha um candidato, que era o Aureliano Chaves, de Minas Gerais. Esse era o candidato oficial. Mas o pessoal do Silvio Santos, sobretudo o Marcondes Gadelha, que era senador na época, foi conversar com o Aureliano Chaves e ele concordou em renunciar à candidatura dele à presidência da República. Ele já não tinha voto mesmo. As intenções de voto mostraram lá atrás, né? E inicialmente ele concordou em renunciar e dar a vaga para o Silvio Santos. Isso foi anunciado, inclusive, publicamente. Só não foi oficializado. Aí começaram as intrigas, que se desdobraram, segundo o Marcondes Gadelha conta aqui nesse livro, em 3 etapas. Uma conspiração de 3 etapas, que acabou afastando o Silvio Santos da disputa eleitoral. Eu já vou falar aqui sobre isso aí. E eu estou colocando essa questão aqui do papel decisivo que jogou o Tribunal Superior Eleitoral ao trancar a candidatura do Silvio Santos. Eu estou me referindo a isso aí porque o ministro Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e muita gente diariamente se pronunciam contra o voto impresso auditável. Ou seja, aquele voto que o cidadão vai lá na urna eletrônica e digita ali, ele teria uma contrapartida que é um voto impresso com registro do que o eleitor colocou na urna eletrônica, permitindo que o eleitor examine o voto impresso, veja se corresponde ao que ele fez e deposite numa urna indevassável. Isso aí, simples assim. Mas esse pessoal todo aí está contra essa possibilidade de voto impresso auditável. Aliás, a Folha de São Paulo, há poucos dias, publicou uma reportagem e os dados até foram, essa semana, replicados pela deputada Bia Kicis, que é a autora da proposta de emenda constitucional introduzindo o voto auditável impresso no Brasil. Que é o seguinte, 35 países no mundo usam urnas eletrônicas, de uma ou de outra forma. Mas só 3 desses países, ou seja, só 3 países do mundo, fazem eleições com urnas eletrônicas sem voto impresso auditável. Quais são eles? O Brasil, claro, né? Mas quem? O Butão. Olha só. E Bangladesh.
São os três. Boa companhia que está o Brasil, né? É isso aí. Bom, em que pé está essa questão do voto impresso auditável? Está no âmbito de uma comissão especial criada na Câmara dos Deputados. E nesta segunda-feira, o relator, Felipe Barros, ele leu um relatório favorável ao voto impresso auditável. Não foi ainda a votação na comissão especial, porque houve um pedido de vistas coletiva ali de 2 dias para que todos os membros da comissão especial possam examinar o parecer do Felipe Barros. Mas amanhã, dia 1º, essa votação vai ocorrer. E ela vai ocorrer já sendo fustigada por um primeiro bombardeio muito forte por parte de 11 partidos políticos, que no sábado agora tiraram uma nota se manifestando contra o voto impresso auditável, justificando que não, que o sistema eletrônico é garantido, que não tem erro, que... Olha, nós já tivemos o caso aqui de um ex-candidato a presidente da República, Aécio Neves, que colocou em dúvida o resultado da sua eleição. Muita gente, como eu mesmo, até hoje tem dúvidas a respeito do resultado das eleições de 2014. Muitas dúvidas a respeito desses resultados. O Bolsonaro mesmo disse que foi roubado nas eleições de 2018. Que ele tem certeza que ganhou no primeiro turno, mas não levou. Acabou levando no segundo turno. Ora, a comissão especial, essa da Câmara dos Deputados, ela vai votar, portanto, amanhã sobre essa restrição aí desses 11 partidos. É bom que vocês anotem bem o nome desses partidos. Eu publiquei o nome de todos eles no meu blog polibibraga.com.br. Ora, as pessoas que conhecem a história do Brasil contemporânea, depois da República, os que conhecem, como eu conheço, sabem muito bem que fraudes eleitorais aconteceram e acontecem até hoje no Brasil. Nós tivemos, logo depois da proclamação da República, eleições fraudadas, vergonhosamente fraudadas, ano após ano, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Existem histórias devastadoras a respeito do que aconteceram nas eleições, inclusive e sobretudo presidenciais, até a Revolução de 30. A votação a bico de pena, falsificações grosseiras, favorecendo sempre quem? Os donos do poder. Até aí, a partir de 1930, Getúlio venceu essa eleição, depois venceu a Revolução, depois virou ditador, inclusive, mas de qualquer maneira, nos períodos democráticos, depois de 30, as eleições foram feitas com cédulas. Tinha cédula para presidente, cédula para deputado, cédula para vereador, para prefeito, né? E a roubalheira eram fraudes eleitorais em cima de fraudes eleitorais. Eu me lembro ainda, quando era bem jovem, que muitos candidatos pagavam para o eleitor para ele ir lá votar. E rasgava uma cédula, dava só a metade, e depois dele votar é que dava a outra metade para ele, se ele comprovasse que tinha votado com ele. Isso aí foi o que aconteceu no Brasil praticamente durante toda a República. Agora, há 25 anos foi introduzida a urna eletrônica, né? E muitos eleitores, como eu, sempre desconfiaram de que poderia ser manipulada essa eleição, manejada, fraudada. Claro que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso, garante que não tem fraude. Ora, o que ele entende disso aí? Ele está baseado no que os técnicos dizem, os técnicos do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas a comissão especial, essa da Câmara dos Deputados, ouviu vários especialistas. Aliás, se vocês quiserem verificar isso aí, dá uma olhadinha no Google e põe lá, urnas eletrônicas podem ser fraudadas, vocês vão encontrar ali que de cada 10 reportagens que tem, 9 dizem que sim, que podem ser fraudadas, e apresentam as opiniões de especialistas ali. Eu trabalho com tecnologia da informação há 20 anos.
E eu sei que não existe sistema que não possa ser fraudado. Isso, todos os dias, isso é comprovado através de sistemas que são considerados inexpugnáveis e que, no entanto, são fraudados com enorme frequência. Então, olha, dá uma olhadinha ali no Google só para ver. Eu repito que o Aécio Neves, na minha opinião, ganhou aquela eleição de 2014. Eu acho que o Bolsonaro venceu as eleições de 2018 no primeiro turno. Ora, por que o Bolsonaro e nós todos estamos agora aflitos com o que está acontecendo no Brasil em relação às eleições do ano que vem? Por que está na rua essa campanha sem voto auditável não tem eleição? Porque nós sabemos que, pela escalada do que vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro, de confrontação, por essa escalada ela vem crescendo, né? Vocês têm acompanhado isso desde o primeiro dia. É uma reação do que eu chamo do eixo do mal, que são todas aquelas forças que perderam com as eleições de 2018. Né? É a academia que não pode mais ficar fazendo o que fazia, deturpando os valores morais e éticos da sociedade brasileira, fazendo lavagem cerebral para cima dos alunos, ideologizando, inclusive, do ponto de vista político e das pessoas, dos seus alunos. Né? Eles perderam com isso aí. O processo de oxigenação das universidades está em pleno curso. Isso é um processo, eles passaram aí dezenas de anos construindo esse eixo do mal, e não vai ser de uma hora para outra que ele poderá ser oxigenado, mas vem sendo oxigenado. A mídia, que, como eu já disse para vocês aí, perdeu o acesso aos recursos públicos através de verbas de financiamentos baratos ou de benefícios fiscais. Os empreiteiros e empresários patrimonialistas que desde 1500 mamam nas tetas do tesouro e que agora não estão podendo fazer isso aí. Os políticos corruptos que estavam acostumados a se aboletar nos governos de coalizão e roubar tanto quanto possível, como ficou desvendado no Mensalão e na Lava Jato. É toda essa gente aí. É todos eles. Eles vinham crescendo aí. Primeiro através de ações dentro do próprio Congresso Nacional, lá, liderados pelo Nhonho Maia, depois diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, que afronta o governo Bolsonaro todos os dias, usurpando prerrogativas dele e do próprio Congresso, inclusive liberando bandidos como Lula da Silva e punindo mocinhos como o juiz Sérgio Moro, que o condenou à cadeia por corrupção. Então, desde aquela época, essas forças todas não crescendo, e agora, inclusive, a longa-manos deles é essa CPI, que está em pleno funcionamento no Congresso Nacional. Aí, sempre com o objetivo de tornar o governo Bolsonaro um pato manco, derrubar o presidente. E eles estão se preparando, é evidente, e daí essa nossa desconfiança toda, para, de alguma forma, impedir que ele seja eleito no ano que vem. E a maneira de derrubar essa conspiração é introduzir o voto impresso auditável, que vai definitivamente impedir esse golpe final. É a única maneira, não tem outra maneira. Se vocês acham que eu estou exagerando, então eu volto a esse assunto aqui desse livro aqui, ó. Sonho Sequestrado. É a candidatura de Silvio Santos na primeira eleição depois do regime militar. O Marcondes Gadelha aqui, ele conta em detalhes, de modo bem didático, fornecendo nomes, fornecendo situações, fornecendo datas, de toda uma conspiração que se desenvolveu em 3 etapas aqui. A primeira delas, como eu já comecei a falar para vocês aí, a da
candidatura do Silvio Santos pelo antigo Partido da Frente Liberal, hoje o DEM. Quem mandava no DEM na época, na PFL na época, era o ACM, Antônio Carlos Magalhães, o pai do ACM Neto, que agora manda no DEM. Quer dizer, olha, veja há quantos anos que essa família Magalhães manda dentro desse partido aí. Primeiro o PFL e agora o DEM. Então, o candidato, ele seria candidato pelo PFL. Por quê? Porque o candidato natural era o Aureliano Chaves, que tinha concordado em renunciar e ceder o lugar para o Silvio Santos. Chegou a ser anunciado isso aí. Mas na hora de oficializar a renúncia do Aureliano Chaves e o lançamento da candidatura de Silvio Santos, o Aureliano Chaves simplesmente voltou atrás. Ele voltou atrás. Sem o menor constrangimento. Ele mentiu. Ele voltou atrás. Pressionado por quem? Olha, pressionado aí por os três mosqueteiros. O Antônio Carlos Magalhães, que mandava no PFL na época. O Roberto Marinho, que é dono do Globo. Olha só, o Roberto Marinho. E o Leitão de Abreu, que é esse gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que foi o último chefe da Casa Civil do governo do regime militar. Os três se uniram ali. Então, trabalharam e foram para cima do Aureliano e disseram, você não renuncia, não entrega o PFL para o Silvio Santos. Ele não entregou. Isso há 3 semanas das eleições, hein? O Marcos Gadelha e o pessoal dele foi para cima de um outro partido para conseguir substituir a legenda. Então foi para cima do Partido Municipalista Brasileiro, do PMB. E conseguiu a legenda para o Silvio Santos. Lançou o Silvio Santos como candidato. Foi um segundo momento. E aí o que aconteceu no terceiro momento? No terceiro momento, a candidatura do Silvio Santos foi alvejada, adivinha aonde? Dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que por unanimidade decidiu que o Partido Municipalista Brasileiro não havia cumprido todas as exigências para o seu registro como partido. Embora já tivesse participado de várias eleições e eleito inclusive seus representantes. Decidiu por 7-0. Pressionados por quem? A ACM, o Roberto Marinho, o Leitão de Abreu, e já aí até, vocês não vão acreditar, mas pelo deputado, na época não era Eduardo Cunha, já estava fazendo das dele já. Naquela época, foi 7-0. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não precisava votar, fez questão de votar também contra a candidatura do Silvio Santos, fulminando a candidatura do Silvio Santos. O nome dele, Francisco Rezec. Se vocês forem pesquisar no Google para saber quem é o Francisco Rezec, vão perceber que ele foi nomeado depois, ele foi inclusive presidente do Supremo Tribunal Federal, foi nomeado depois chanceler do presidente Fernando Collor de Mello, que foi o principal beneficiado pela saída do Silvio Santos da corrida eleitoral. É aquilo, né? Eu não creio em bruxas, espero que elas saem. Ai, pode acreditar, existem bruxas, sim. Ainda mais num dia frio como esse aqui. 11 graus em Porto Alegre, caindo neve aqui em alguns municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Olha aí, ó, 11 graus. 11 graus. É isso, senhores.